alguma coisa para você, né? Que a gente vai conversar aqui, vai fazer um bate-bola aqui dos nossos temas, da nossa paixão, que é o TEA, né? Eu queria dizer, assim, o quanto eu estou feliz por poder participar desse curso, porque foi um curso pensado, né, de uma maneira que eu sempre sonhei participar, sabe? É um curso que vai envolver medicina, linguagem, comportamento e aprendizagem. Assim, eu sonhei com este curso, de verdade. Ah, Entendeu? De que verdade, legal. né? Bom, E não, é uma isso realização mesmo. é porque a gente sempre vê as coisas, as questões sobre autismo partidas, não é? Exato, é. Hoje alguém vai dar um curso sobre integração sensorial. Hoje É, alguém vai falar isso é sobre muito comum. apraxia, só É, apraxia. é. Hoje eu vou falar só sobre alfabetização. E poder reunir esses 4 temas num curso vai ser muito bom, muito gostoso, né? E com essa integração da equipe. Então eu acho que ficou maravilhoso a gente poder juntar essas cabeças, essas pessoas aqui. Nós somos eternos estudantes, né, Ju? Com Eternos certeza. estudantes, É um né? aprendendo com o outro, né, Deise? A É gente. verdade, é Bom que a verdade, gente é tem isso mesmo. essa abertura para uma troca muito É, importante, porque você vê como o assunto é tão vasto, né? Que ali na live com o doutor Jair, sim, quantas perguntas surgiram, que é muito bacana a é, gente ouvir também um pouco do outro, né? E, sim, e o quanto a gente aprende, né? Com diversas áreas. Então, sim. acho que por esse motivo o curso vai ser Olha, bem bacana. a Carla Leite está perguntando se vai ser presencial ou online. Carla, tudo online. Agora a gente não tem condição de fazer nada presencial por Sim. conta de evitar aglomeração mesmo, tá? Então é online, tudo é tudo online, até que a vida volte ao normal de verdade, né? É. Tudo vai ser online, Mas vai ser tá? ao vivo, com uma plataforma ao vivo, então vai permitir Sim, essa troca, né, Daisy? não vai ser vídeo gravado, né? Não tem É, vídeo gravado. Vai ser síncrono, como está acontecendo aqui. Então é como se o doutor Jair estivesse numa sala de aula e você vendo da sua casa e podendo interagir com ele, né? Podendo perguntar, podendo com ele e todas nós que estaremos lá, teremos esse privilégio, né, de fazer. é Tá verdade. bom? Então tá, Que Juliana, olha, ótimo. a hora Falaram que você aqui, olha, quiser, Carla a hora que falou aqui você que quiser, a gente ótimo. começa. Como participar? Carla, eu falei no finalzinho da live do Dr. Jair, vou falar aqui também na live da doutora Daisy, que a gente, para quem está assistindo a live, a gente está né, fornece 15% na inscrição, até fazendo o pagamento até amanhã ao meio-dia. Então, o importante é você colocar aqui a sua intenção de fazer e me mandar uma mensagem ou por direct ou pelo WhatsApp que está no post do curso, o seu nome completo, que aí eu vou saber que você já estava aqui na live, né? E que vai fazer a inscrição até amanhã ao meio-dia. Então, 15% no valor do valor à vista, tá? Que são R$ 260. Sim. Bom, Aí tem que escrever eu quero, né, Juliana? Não é isso? Tem que isso. escrever eu quero, né? Eu Isso, quero. colocando aqui o eu quero na live, que aí a pessoa, né, Uhum. demonstra a intenção de fato. Eu vou receber o nome de vocês e aguardo o pagamento até amanhã ao meio-dia para poder validar esse desconto de 15%. Tá? Terá Uhum. certificado, sim. A Deia perguntou. Terá certificado online, a gente vai Sim, enviar para todos os inscritos e que finalizarem todos os módulos. Importante isso também. Então, só ao final do curso que a gente vai emitir, tá? maravilha. Maravilha. Bom, vamos começar, né, Ju? Então, acho Vamos. que a gente já pode começar, né? Você quer Sim. perguntar, quer falar alguma coisa, ou eu começo, como é que você quer fazer? Eu acho que a gente pode seguir um pouco a linha do que estava sendo perguntado lá, porque acho que Tá, teve até uma pergunta que foi meio que para você, falando sobre o adulto, sim,
falando sobre sim, adolescência, acho que pode falar um pouquinho sobre isso. O que você vai abordar de processamento sensorial e o que isso pode influenciar no comportamento, no TEA. Então, acho que a gente sim, pode pegar um sim. pouco daquilo. Tá certo. Bem, o que acontece, né? Eu, na condição de psicopedagoga, o meu objeto de trabalho é a aprendizagem, né? Então, assim, quando a gente vê aquela criança assim multiatendida, é uma criança que tem uma agenda de executivo, um adolescente que tem uma agenda de executivo, que todo dia ele tem 2 ou 3 terapias, além da escola, né? Você vê o cansaço na criança e na família. E é muito importante a gente saber o seguinte, que nem sempre a psicopedagogia tem um papel na vida daquele sujeito que tem TEA, né? Por exemplo, vamos pensar numa criança que foi diagnosticada bem precocemente, com 2 aninhos, certo? Ela Sim, tem terapias de base que são terapias prioritárias muitas vezes, a fonoaudiologia e se ela tem uma questão sensorial, a terapia ocupacional. E eu, como psicopedagoga, não tenho lugar naquele momento ali, né? Mas se por um acaso eu recebo uma criança com 6 anos, né? 6 anos, e ela não, ela tem, acho que todos foi diagnosticada com 2, 3 anos, mas já tem 6. E aí você vê que o repertório dela de aprendizagem é zerado, ela não tem nenhuma produção pedagógica na escola, não tem nenhuma produção, nada. Aí o psicopedagogo tem lugar, porque é o profissional da aprendizagem, né? E nós acreditamos que a aprendizagem gera desenvolvimento, amplia desenvolvimento, como nós, né? Se cada curso que você faz, você vai se tornando cada vez mais uma fonoaudióloga melhor, mais atualizada, né? Cada curso que você faz, você amplia a sua visão de mundo e a sua visão profissional. Então, com a criança também é assim. Cada item da matemática, da língua portuguesa, da história que ela considera que ela aprende, ela vai ampliando a sua visão de mundo e a sua capacidade também de interação social, né? Então, o que acontece nas questões que envolvem aprendizagem, que tem uma relação com a integração sensorial, é o seguinte: nós precisamos pensar que às vezes a criança, você quer que ela segure no lápis número 2, fininho, e ela tem uma coordenação motora fina bastante comprometida ou tem uma desorganização sensorial. Então ela escuta a grafite do lápis arranhando no papel, coisa que você jamais escutaria, jamais prestaria atenção nisso, né? Então nós temos aí, nesse caso, uma questão sensorial atravessando a aprendizagem e a leitura de quem está do lado de fora, que é de um professor que não conhece, de alguém que não conhece essa característica, vai poder dizer o seguinte: Marta Helvas, um beijo. Vai dizer assim: essa criança é incapaz de aprender a ler. E não é. Ela não tem ali uma incapacidade de alfabetização, ela não está inapta para aprender a ler muitas vezes. Ela está inapta para escutar a grafite arranhando no papel, por uma questão sensorial, né? Então, quanto mais velha, quanto mais a idade vai passando, o que vai acontecer? Infelizmente, nós vamos ter mais dificuldades para ensinar, né? Porque há sim o enrijecimento, a cognição vai ficando mais comprometida pela falta de estimulação. Então, nós vamos encontrar muitos adolescentes, 2 extremos: adolescentes brilhantes, dominando às vezes 3, 4 idiomas, que é o Asperger ou autista de alto funcionamento, né? Ou aquele adolescente que tem 14 anos e não sabe ler. Não sabe ler por quê? O que aconteceu nesse percurso que ele não conseguiu se alfabetizar?
Mas é possível começar naquele momento? Eu acredito que sempre é, sabe, Juliana? O que nós não podemos fazer nunca, e nós não fazemos isso, né? Ninguém da nossa equipe faz isso, nós não podemos nunca fazer falsas promessas, né? Uma boa avaliação vai nos direcionar sobre o que é possível fazer e quais são as terapias prioritárias que podem ser modificadas ao longo do tempo. Então, hoje, pode ser que a psicologia e a fonoaudiologia sejam uma prioridade para ele, ponto, basta. Porque a questão é linguagem e comportamento. E se ele não regular esse comportamento, ele não vai aprender. Ele ele vai perder o tempo dele na psicopedagogia e a família também. Mas pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, eu tenha um lugar como psicopedagoga prioritário na vida dele, porque ele já ganhou muita linguagem, já melhorou muito o comportamento, e agora há uma defasagem considerável na parte da aprendizagem. Então as coisas vão se modificando na medida em que o tempo vai passando e o trabalho vai fluindo, certo? Então, isso é muito importante quando a gente entrega as avaliações, as nossas avaliações, há sempre uma pergunta, mas obrigatoriamente ele tem que ir ao médico? Porque ele vai tomar remédio? E eu sempre respondo, olha, eu não respondo sobre medicação, eu não sou médica, mas é muito importante ter um neurologista de apoio, um médico de apoio que vai acompanhar o desenvolvimento do seu filho, tenha ele a idade que tiver, né? E até porque alguns percalços podem acontecer nesse caminho, né? A gente pode ter algum problema, assim, você não espera. Você está com a criança, às vezes, desde 5 anos de idade, aí com 7 ela faz uma convulsão e nunca ninguém esperou por isso, né? Então, assim, com 7 ela faz uma convulsão. Se você não tem um neurologista de base, alguém para se apoiar, para buscar, ainda vai pensar em quem vai ser esse profissional. Não, então, receber o diagnóstico, né, que foi pelo médico, foi uma equipe interdisciplinar, eu acho que tem que ter uma equipe de apoio que você confie. E uma das coisas que mais prejudica o desenvolvimento também é a rotatividade, né? Quando a gente percebe que às vezes uma família já passou por diversos profissionais e não se fixou em nenhum. Então, escolher uma equipe, teve o diagnóstico, escolher uma equipe, confia, né? Tem boas referências, escolheu, fica e confia. E confia e insiste, porque não é de hoje para amanhã que a gente vê os resultados, certo? E a única medida do sujeito tem que ser ele mesmo. Isso é muito importante também, que a única medida do sujeito seja sempre ele mesmo. Então eu jamais devo comparar a Juliana com a Deise. Não, senão a família pode achar que o filho está sempre em defasagem, pedagógica, inclusive, em termos de aprendizagem, inclusive, né? Então a questão é, quem é a Deise? Quem é a Deise hoje em setembro? Quem é a Deise em dezembro? Teve evolução? Ótimo. Quem é a Juliana em setembro? Quem é a Juliana em dezembro? Teve evolução? Ótimo. O que foi que elas aprenderam? Certo? Que elas não sabiam em setembro. O que não pode acontecer de jeito nenhum e que a psicopedagogia não pode permitir que isso aconteça? Que uma criança entre em fevereiro numa escola ou num ambiente terapêutico e em dezembro ela seja a mesma de fevereiro. Então, qual foi a produção? Qual foi o plano educacional individualizado traçado para ela? Como foi esse PEI produzido para ela? Né? Qual foi a didática ensinada? Porque é uma didática totalmente diferenciada. Nós vamos falar também sobre a alfabetização, né? E é uma coisa que muita gente já me ouviu falar, você sabe disso como fonoaudióloga. É muito comum aquele autista que tem um pensamento mais engessado,
mais inflexível, você fala assim, se fosse o método alfabético, de alfabetização, F com A é o quê? Ele vai falar FA, né? Mas se você usa o fônico para ele, é o com A, aí ele vai entender essa ligação dos sons, essa conexão dos sons. Ele vai ter consciência dos sons, exatamente. A consciência fonológica, né, que é tão importante e que não é só isso, a consciência do fonema e do grafema. Então, quando nós temos um adulto, um jovem, jovens e adultos que aceita a TEA, a gente precisa ver o seguinte, como é que está esse aluno lá nos jovens e adultos? No Rio de Janeiro, há uma carência muito grande de jovens e adultos no ensino diurno, tá? E o que nós, infelizmente, encontramos é o seguinte, nós encontramos uma gama de pais que param no 9º ano, quando o aluno encerra o 9º ano diurno, ele às vezes migra para o ensino médio, ou às vezes ele para ali. E tem também um fenômeno muito interessante que ocorre, olha só, nós lutamos a vida toda pela inclusão, não é? A vida toda a gente passa, você acompanha um paciente, um aluno, a vida inteira lutando pela inclusão dele. Indo à escola, conversando sobre a adaptação curricular, conversando sobre o plano educacional individualizado, né? Conversando a vida toda pela inclusão dele. Ok. Aí ele chega lá no 9º ano, e às vezes vai até para o ensino médio, tudo com adaptação, tá? Então vamos pensar num caso assim severo ou moderado, que a gente não vai de jeito nenhum tampar o sol com a peneira. Existem casos, sim, que o menino vai terminar, Jair, só Jair mesmo, porque ele é meu amigo, vou falar o mesmo, ele está dizendo isso porque ele é meu amigo. Então, olha só, voltando, ele está com 17 anos, terminou o ensino médio, né? Mas a gente sabe que o repertório dele é de 2º ano de ensino fundamental, infelizmente, tá? Porque ele tinha um grau severo, ele não conseguiu avançar como nós gostaríamos de alcançar tudo que uma pessoa de 17 anos deve saber, quase que para fazer um Enem. Isso pode acontecer. Aí, ele é certificado. Ele recebe a certificação que é da terminalidade. Ele vai receber um certificado. Concluiu o ensino médio em condições especiais e adaptadas. É a certificação dele, a terminalidade. Tá? Aí você sabe, Juliana, para onde esse indivíduo vai agora, com 17 anos? Sim. Para as escolas especiais. Ah, é? Indo para a escola especial. Porque a gente fica 12 anos lutando pela inclusão dele, da educação infantil até o ensino médio, fazendo adaptação curricular, fazendo PEI, e depois dos 18 anos não tem para onde ele ir. Aí é que vão dizer que tem que ir para a escola especial. Aí vai para a escola especial, entendeu? Porque não existe um espaço para dar continuidade com uma proposta inclusiva. Quer dizer, ele não tem condições, muitas vezes, de entrar numa universidade, quando o caso é grave, tá? Sim. Ou se ele entrar, seria somente para socialização, e ninguém vai para a universidade para se socializar, a gente vai para se profissionalizar, não é? Para você ter uma formação. E aí, para onde esse indivíduo vai? Então, a gente precisa mesmo, por isso a beleza do nosso curso, né? Para a gente poder discutir de forma integrada a medicina, a linguagem, o comportamento e a aprendizagem, porque isso tudo também envolve uma questão de políticas públicas.
Aí sabe para onde ele vai com 18 anos? Para casa. Ele vai para casa. É muito importante abordar, né? Ou vai para uma escola especial. Quer dizer, 12 anos de luta jogados fora. Isso é muito importante a gente abordar, porque com essas, né, adaptações, vamos dizer assim, a lei da inclusão, a gente fica trabalhando com a criança para que ela seja de fato incluída, e aí chega um ponto que não tem mais o que se fazer infelizmente, nesse país que a lei da inclusão veio e a coisa não funciona, né, como deveria. Sim. Então a gente fica meio que sem opção mesmo, né? Então isso é muito importante a gente conversar, né? Eu, num lugar muito confortável de quem escreve e estuda inclusão, eu posso falar claramente, porque eu não sou candidata nem a nenhum cargo político e nem a minha simpatia, né? Então eu posso falar que nós estamos muito longe de fazer uma inclusão decente. É verdade. Tá? Assim, de norte a sul, nós estamos muito distante de fazer uma inclusão decente. A pandemia mostrou isso. A pandemia mostrou isso quando as aulas se tornaram... A escola invadiu a casa do aluno, né? Ficou ao contrário. A gente falava tanto, né, dentro da escola que queremos a parceria da família, nós queremos a família presente na escola. Eu não sei, muitas vezes eu acho que isso era da boca para fora, porque quando a família interferia, a família nem sempre era bem-vinda. Agora, a escola invadiu a casa do aluno, certo? E invadiu mesmo, porque você tem que tomar conta em qual lugar ele vai estudar, se não vai passar ninguém atrás, se o cachorro não vai latir, não vai atrapalhar a aula dos outros, né? É uma loucura. Mas quando chega na hora do aluno com necessidade especial, e especialmente do TEA, ele tem condição, Juliana, de ficar na frente do vídeo assistindo aula 30 minutos ou então um turno inteiro de 7h30 a meio-dia? Tem condição? Não. Pois mas esqueceram deles. Esqueceram deles. Nossos e aí, as mães estão exatamente para elas adaptarem, né? Exatamente. Aí começaram a mandar folhas de exercícios por e-mail para os pais imprimirem em casa e fazer com seus filhos. Só que esses filhos, esses pais, nem sempre têm uma didática para ensinar para essa criança, né? Então, é sempre muito diferente. Por quê? Vamos pegar matemática, por exemplo. Matemática, né? Se você pegar uma unidade do material dourado, aquele quadradinho que é uma unidade do material dourado, e perguntar para ele quanto tem ali, ele vai dizer 1. Se você pegar uma barrinha de 10, que é a dezena, e aqui tem quanto? 1. Se você pegar uma placa de 100, que é a centena, e aqui tem quanto? Tem 1. Então, você precisa adaptar até o material dourado. Isso não está escrito em livro nenhum. É a nossa vivência, a nossa experiência e como você enxerga cada paciente que vai te mostrando isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei 2 materiais dourados, e em um deles eu pintei aqueles sucos que tem, né, com o hidrocor, para mostrar para ele que era como se você tivesse 10 barrinhas coladas. E fui colocando as barrinhas por cima. Quer dizer, falta também psicoeducação. Porque quando você manda uma tarefa por e-mail para casa para o filho que tem autismo e diz faça com ele porque a gente não tem vídeo para ele, vídeo ele não dá conta de assistir, falta também uma orientação de como você vai fazer aquilo com o seu filho. Como é que você vai fazer aquilo com o seu adolescente que está ali em casa na pandemia inteira. Tá? Pedagogicamente, foi um ano perdido para todos os alunos.
Sim, com e sem TEA, com né? certeza. Com Com e sem certeza. TEA, Com certeza. a gente pode dizer que é um ano pedagogicamente perdido. Ah, mas nós mandamos vídeos, nós mandamos folhas, exercícios. Eu questiono muito as avaliações. Sabe por quê? Os alunos fazem a avaliação da seguinte maneira: recebem a prova, né? Recebem a prova e abrem uma tela dupla do Google para poder pesquisar a questão. E depois enviam. Então, assim, eu não E, tenho filtro realmente do que ele aprendeu de jeito é, nenhum, e tá? também, assim, é difícil, né? Até para criança típica ficar ali atenta ao vídeo, assistindo, sem recursos do aprendizado, que a gente precisa da troca, né? Sim, Da troca sim, com a sim, criança, porque há uma restrição exatamente. enorme, né? A criança não pode falar junto com o professor no momento da aula gravada, ou se é aula ao vivo. A criança não pode abrir a Sim, câmera, alguns colégios abrem a câmera. Então, assim, há várias restrições que impedem esse aprendizado de fato, né, olha, eu ouvi um absurdo de uma mãe na semana passada, né? De uma mãe que estava, inclusive, na live do Jair. Ela estava na live do Jair aqui, eu não sei se ela entrou. Sim. Um professor, na aula remota, colocou o filho dela para fora da aula. Assim, como se fosse presencial, vai para a coordenação que você está aprontando. Ele sai da aula, desliga o seu áudio, a sua câmera e sai da aula, porque você está assim, expulso da aula porque cometeu indisciplina. Falei, gente, o menino está dentro da casa dele, né? Meu Ele Deus. está sendo expulso da aula dentro da casa dele, é isso mesmo? O que, que a gente É, está é que muito, que a gente está é vivendo? muita Que mundo incoerência, é né? esse? É. É muito Não, eu já vi complicado. cada coisa também. Vi uma situação de que essa questão que até que você colocou, que a escola está invadindo a casa, né? No sentido de que a gente está vivendo aquele momento mesmo com a criança, a família. Uma das mães printou a tela em que uma das crianças estava falando um comentário no momento da aula. E aí foi colocar no grupo das mães. Você imagina, olha a situação que isso tudo causa, essas aulas online, né? Exatamente. Então, Então, assim, assim, professores esgotados, é, crianças, se você espremer, não ficou nada desse ano, praticamente nada, sabe? E assim, qual é a solução? É repetir o ano que vem? A gente não tem prognóstico para 2021, é, então vamos levando. A gente precisa que cada família cuide sim da formação do seu filho, porque sim. a situação está realmente muito delicada. E como você estava falando, a gente estava falando assim do aluno com TEA que não tem condição de ficar assistindo 30 minutos de aula, nem pensar, quanto mais 4 horas e meia, né? Nós ficamos pensando assim, não faz parte do teu tempo, viu, Ju? Você é de uma outra geração, mas é do meu tempo e é do tempo do Jair também. A gente tinha, e o Vento Levou, que é um ícone do cinema, né? E o Vento Levou quase 4 horas de filme, um filme maravilhoso. Nossa, vai ver as séries do Netflix, episódios de 15 minutos. É, Episódios de 15 minutos, e quando eles assistem 6 episódios, 8 episódios, falam, maratonei. Eu falei, como é é, que é? é esse termo. Maratonar é quando a gente É, passava a madrugada estudando, tudo não mudou, né, é? Daisy? Maratonou, maratonei. Eu falei assim, maratonou? Você nunca maratonou, minha filha. Maratonar é você passar a madrugada estudando, porque no dia seguinte você tem prova no mestrado e está trabalhando igual uma cachorra. É Exato. isso que é maratona, né? Agora mudou. Então, Maratona mudou agora, Daisy. Vamos aqui maratonar dar mudou. uma olhadinha nas perguntas, que eu acho que tem Sim, mais sim. comentários do que perguntas. Vamos ver aqui. Eu não vi, acho que eu não vi nenhuma pergunta também, não. Acho que foi mais comentário mesmo, mas vamos dar uma lida aqui. Sim, Deixa eu ver. sim, E tem muita coisa que passou. Peraí, deixa eu ver aqui. A equipe multidisciplinar é cada vez mais necessária. sim. A avaliação bem feita é fundamental.
É possível que uma criança com deficiência intelectual com 8 anos e 9 meses aprenda a ler e escrever? Então, olha Daisy falou um só, pouquinho já da questão do a gente, tempo, né? nós vamos falar no curso, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre alfabetização e tudo. Qualquer coisa que eu dissesse a respeito disso assim numa live seria leviano da minha parte, porque existem 300 mil casos de crianças com DI com 8 anos e a gente precisaria avaliar o potencial dela de capacidade, a capacidade dela de aprender, né? Então, eu já não posso de jeito nenhum prometer. Quem é essa criança com DI? O que ela sabe? O que falta saber? Né? Aí sim a gente poderia dizer para essa mãe qual é o prognóstico desse filho. Nós não fazemos, felizmente a nossa equipe não faz parte do mercado do autismo, né? Que tem, a gente fica assim de boca aberta quando outro dia uma mãe me mandou fotografia de uns remedinhos, umas gotinhas. Tudo bem que seja floral, que seja não sei o que era aquilo, mas o problema para mim é que no rótulo tinha aquele quebra-cabeça, o símbolo do autismo. Então eram gotinhas para TEA. Então, assim, eu falei, para isso, né, Daisy? Pelo amor de Deus, exato, eu falei, pelo amor de Deus, não dê isso para o seu filho. Leve para o médico dele, leve para o neurologista dele, para ele ver o que é isso, o que tem dentro desse vidrinho. Que gotas são essas que você vai dar? Então, é exatamente isso, mas isso acontece porque a gente tem pouquíssimo investimento em pesquisa sobre a causa, né? E você bem sabe também, como pesquisadora que você Jair também, que nós fazemos pesquisa no Brasil de madrugada, né? Porque a gente trabalha e nem sempre as nossas universidades nos liberam para a gente fazer. Eu fiz 2 pós-doc e trabalhando. Sabe? Assim, trabalhando. Luta, né? Agora tá mais fácil para a liberação. Agora está um pouquinho mais fácil. Mas quando eu fiz, era Rio, São Paulo, Angra, Rio, São Paulo, Angra, Rio, São Paulo, Angra, Rio, São Paulo, Angra. E assim, eu terminei o ano zonza, completamente zonza. Então, como fazer pesquisa nesse universo com ausência de políticas públicas? Onde você baixa uma lei e diz em 2018 que até outubro de 2018 os pediatras têm que saber detectar o autismo ou sinais de risco até 1 ano e 8 meses para mandar para a neurologia. Como se na residência ele não viu isso? Ele nem sabe do que se trata, né? Aí é como o Jair falou, calma mãe, que você está ansiosa, cada criança tem seu tempo, calma, e a pior coisa que a gente pode fazer é deixar o tempo passar, né? Então, isso é bem delicado, nós temos muitas questões delicadas, porque não sabendo a causa, surge o mercado do autismo, que são as promessas milagrosas, e as pessoas, claro que cai, porque pela falta de informação até, né? E não só por isso, mas Juliana, você é mãe também, como eu. O que você não faria por um filho? Ah, com certeza, pela angústia, não é? Né? A gente fica ansiosa. Eu também, criança... exatamente. Diante da falta de informação, eu também cairia nessas esparrelas. Porque o que é que nós não fazemos por um filho? Com certeza. Então, por isso é importante a gente pesquisar mesmo. Eu acho muito bom quando uma família chega dizendo assim, eu pesquisei na internet e eu sei, já sei quem é a clínica 7, o que ela tem, eu sei eu sei quem são as pessoas. Eu falo, ótimo, é isso mesmo, tem que pesquisar. Porque... Já teve um pai que uma vez falou para mim, eu já pesquisei seu currículo Lattes, já sei o que você fez. Assim, né? É bom até por um modo, porque pelo menos ele está indo na busca daquele profissional que sabe do que
né? Atua naquela área sim. mesmo, E ele estuda sobre aquilo. ele não te escolheu à toa, ele não foi no Unidunité, ele escolheu É, você pela sua expertise, né? com Isso certeza. é É muito importante. importante, é muito bom, né? Ele te escolheu pela sua expertise, porque isso é importante que as pessoas saibam, né, Juliana? Não basta ser neuro, tem que entender de autismo, que tem excelentes neurologistas, mas que não entendem de Sim, autismo. São muito exato. bons em outras coisas, não É. é? Não basta ser fono, tem que ser, tem que Ter entender de autismo, porque experiências. É, às vezes ela é uma referência em dislexia, mas não é em TEA. Não exatamente. basta ser psicopedagogo, enfim, em qualquer área que nós formos trabalhar, a gente tem que ter uma profundidade no TEA. Então, eu já saí de um grupo de WhatsApp quando uma moça, não vou chamar de colega não, porque eu me recuso, uma moça que fez psicopedagogia, né? Ela falou assim no grupo: gente, estou recebendo o meu primeiro paciente com autismo. Alguém tem uma sugestão de atividade para me dar? Ah, assim, aí, né? Aí, assim, mexeu com a fera que mora dentro de mim. Eu fiz um texto de 2 páginas para ela, Ai, mandei no grupo e depois eu pedi, falei, estou me retirando desse grupo, não quero. Isso, sim, gente, é, né? É aquela história daquela camiseta. E se fosse seu filho? E com se certeza. fosse seu filho? É, Então, assim, a beleza, a boniteza do nosso curso está nas faces que tratam o autismo, né? Aquela reunião foi importantíssima, a gente decidiu os temas, como foi construído esse curso através de uma reunião, de várias reuniões, e que a gente traçou os temas, escolhendo o que era importante uma pessoa saber sobre o TEA em medicina, linguagem, comportamento e aprendizagem. Isso é muito importante, né? Então, medicina é com médico, remédio é com médico, linguagem é com fonoaudiólogo, não é para curioso, né? Comportamento é para psicólogo, não é para curioso, aprendizagem é para todas as áreas, mas também psicopedagogia principalmente, não é para exato. curioso, né? Então, o autismo não permite amadorismo. É isso. Acho que se a gente pode Falou resumir a tudo, nossa Deise. live, o autismo não permite amadorismo, Falou né? O ser tudo. humano não permite amadorismo, né? Então, isso é muito importante a gente ter a profissionalização e nos colocarmos numa posição de eternos estudantes. Nesse momento, eu estou fazendo 2 cursos como aluna. Aluna. Sim, porque eu quero ouvir o que os meus pares têm a dizer, eu quero aprender com eles, Ah, eu também, né? estou o tempo Eu todo. quero, eu, eu quero aprender com eles e não acaba. E cada dia chega um diferente no teu consultório, que não tem características que o outro não tem, Sim, né? com certeza. Então, coisa que você nunca viu. Olha, É, esse tem compulsão por números. Esse não admite que os números acabem. A mãe tem que a mãe está exausta 2 horas da manhã contando, já está no 632 e o menino. E depois, e depois, e depois, o que que vem depois? O que que vem depois? Então, isso é muito legal. Olha, está dizendo aqui, a Jane está falando, vou querer fazer o curso. Escreve para a Ju, eu quero, que a Ju vai já, fazer. Aí ela vai dar, Ju, você quer falar um pouquinho do curso? Fala um pouquinho do é, curso, que entrou muita gente depois, tá. e do que você deu o aviso. Então, eu falei no início da live com a Deise, falei no final da live com o Dr. Jair, que a gente está dando um desconto para quem está aqui, né, presente na live, de 15%. Então, é importante colocar aqui, eu quero fazer o curso, né, como a Jane colocou, e me mandar o nome completo pelo WhatsApp, que está no post, o número do WhatsApp para inscrição do curso, ou por direct
aqui no nosso Instagram da Clínica 7. Vocês têm até amanhã ao meio-dia para efetuar o pagamento, então, em cima do valor do pagamento à vista, que são R$260, tem 15% de desconto, tá? O curso, eles serão de setembro, acontecerá de setembro a novembro, tá? Serão todas as terças, de 8 horas da noite às 9h30 da noite, na plataforma Zoom. Lá a gente consegue, né, ter essa troca, esse contato virtual, né, para que a gente possa ir tirando dúvidas. Não são aulas gravadas, para quem não conhece a plataforma Zoom, tá? A gente vai fazer um grupo no WhatsApp com todos os inscritos e a gente vai enviar o link das aulas, né, todas as terças, a gente vai enviar antes para que vocês possam entrar, tá bom? Então, quem quiser... Importante aqui, ó, Lu colocou também, eu quero, me manda o nome completo, que aí eu aguardo até amanhã ao meio-dia o pagamento de vocês. Vocês podem se comunicar comigo, que eu vou respondendo também como que faz, enfim, de que forma os dados do bancário e tudo mais. Se tiver mais alguma dúvida aqui sobre o curso, pode ir colocando aqui também, né? E nesse grupo de WhatsApp, né, Ju? Nesse grupo de WhatsApp... A gente também vai enviar artigos, textos para fundamentação, né? Assim, materiais para o pessoal ler, estudar. Por isso a importância desse grupo, para poder catalisar tudo ali no mesmo lugar, né? No mesmo lugar a gente vai enviar os artigos que fundamentam as nossas aulas. Onde saber mais? Onde você pode procurar mais sobre isso? Então, que a gente vai dar também. Isso, exatamente. Para que vocês possam ter acesso no grupo, né? Como a Deise falou, no grupo do WhatsApp. Então, esse grupo vai ser super importante também para a gente trocar, tá? Então, vai ser um curso muito enriquecedor. A gente criou com muito carinho, né? Como a Deise falou no início da live. Sim. É uma realização para a gente em todos os sentidos. Primeiro porque a gente está vivendo um momento muito atípico, né, para todos, e dessa forma a gente consegue, né, trazer um pouco mais de conhecimento, trocar, a gente aprender também. Então vai ser super importante esse curso. Olha, a Fernanda está pedindo para falar um pouquinho quais são os temas, Ju. A Fernanda está pedindo para falar quais são os temas que vamos abordar dentro dessas 4 áreas: medicina, linguagem, comportamento e aprendizagem. Tá. Você quer falar? Quer que eu fale? Posso Fala falar você melhor. Você completa. Tá. Vai começar com o Dr. Jair, né? O Dr. Jair, Isso, que fez a live anteriormente, neurologista infantil. Ele vai falar um pouco da neurobiologia do autismo, né? Do diagnóstico precoce, que é super importante. Depois a gente vão ser 2 aulas com ele. A cada, né, acho que 2 aulas, se eu não me engano, cada palestrante, né, Deise? Isso. Aí, em seguida, vem as aulas de linguagem. Aí a gente tem ali, vai ter comigo também, com a Monique Castro, que é a outra fono. A gente vai falar sobre toda a questão do desenvolvimento da linguagem, né, o desenvolvimento típico, para que a gente possa reconhecer os sinais de autismo. A gente vai entrar também um pouquinho nos protocolos. A Monique vai falar sobre os protocolos de linguagem, que serve até para quem não é fono, para reconhecer, pegar um laudo, entender, saber sobre o relatório. Meu filho fez esse teste aqui, esse teste eu reconheço, eu sei como o que ela avaliou, isso é importante. Então, serve também para os familiares esse curso, como também para outros profissionais de outras áreas, tá? A Deise vai falar sobre a questão da psicopedagogia, a Deise vai falar um pouco mais sobre os temas dela. A Karine Cafrune vai falar sobre a questão comportamental, vai falar um pouco mais sobre todos os habilidades sociais, né? Habilidades sociais. Habilidades sociais. Vai falar sobre alguns protocolos também de diagnóstico, então, né, que são validados cientificamente. Vai ser bem enriquecedor. Deise pode falar um pouquinho sobre a parte dela, né? Nós vamos falar sobre alfabetização, sobre como se faz uma adaptação curricular a partir de uma avaliação psicopedagógica, como você pode organizar o PEI, o Plano Educacional Individualizado, a partir da avaliação também que você tem, né?
a didática que se faz com crianças, jovens e adultos, como é que você ensina nessas diferentes fases da vida escolar, tá? Enfim, tá bastante rico e eu estou muito feliz. Daqui a pouquinho, Ju, a gente vai ser derrubada porque a live dura 1 hora, faltam Isso. minutinhos. A gente Então, tem quem 5 quiser minutos comentar só. alguma coisa, é a hora, porque Instagram eles derrubam a encerra. gente, né? É, Instagram encerra em 1 hora, tá bom? é. Bom, acho que aqui os comentários são todos sobre o curso, né? Os É, comentários acho que finais. sim, acho que sim. Acho que É, não teve pergunta, não. não, né? Então, quem Não, quiser acho que falar mais não. alguma coisa sobre o curso ou sobre alguma pergunta que queira fazer para a doutora Daisy especificamente, nós temos só 4 minutinhos, então aproveitem. A Marta aqui A Marta também. Relvas, Um muita beijo. saudade, Marta, muita saudade de ti, viu? Obrigada, Beijinho. Jane, obrigada, Jair, obrigada. Tá certo, então acho que Um podemos beijo para encerrar, né? todos. Eu acho que a gente falou bastante, né, sobre o Isso. assunto. Obrigada, Silvia. Silvia, Agradeço, querida. agradeço a todos que participaram. Foi ótima a troca, tanto com o Jair quanto com a Daisy. É sempre muito bom ouvi-los, né? Eu sou suspeita em falar. E um Tá beijo a bom. todas, um bom finalzinho de feriado para vocês. Né, Daisy? Beijo, gente. Obrigada. Bom feriado, tá? Tchau. Obrigada, Deise. Vou salvar aqui para quem não assistiu poder Tá assistir bom, depois. Tchau, tá tchau. bom. Tchau.